E então o Bitcoin começou a desviar. Você sabe, houve muitas vendas de OG após esse aumento. As pessoas ficaram chateadas e o Bitcoin foi vendido com bastante força. Assim, a redução terminou sendo de cerca de 30% em relação aos máximos históricos ao longo de alguns dias. Para todos os negociantes que estavam nessa estratégia de comprar o boato e vender a notícia, eles esperavam comprar esse ativo e que ele se valorizasse rapidamente para eles, porque o governo estaria presente. E iniciar o processo de compra. E quando um governo realiza uma compra, ele provavelmente não é muito sensível aos preços. Olá amigos, nesta análise de mercado trazemos destaques de James Levish, enquanto ele compartilha os seus insights mais recentes sobre o mercado de Bitcoin numa entrevista recente no podcast Money Metrics. Ele discutiu também a pressão de venda em andamento, as razões por trás disso e o que é que nós podemos esperar para os próximos meses. Vamos lá mergulhar e ouvir o que é que ele tem para dizer. Quando Trump foi eleito, como você mencionou cronologicamente, havia muita incerteza sobre quem seria eleito. Quando ele ganhou, o Bitcoin subiu rapidamente, sabe, dos 60 até os 109. E assim, uma vez que rompeu a barreira do 100, ele oscilou por lá por um tempo e à medida que as pessoas digeriam o que estava acontecendo com a administração, tanto coisas boas quanto coisas não tão boas surgiram. As coisas boas foram, veja bem, nós temos um grande movimento, você sabe, ventos a favor dos quais eu tenho falado para o Bitcoin. Um desses ventos foi a revogação completa da SAB 121, que permite que os bancos custodiem o Bitcoin e desenvolvam produtos em torno dele. Isso é realmente um grande negócio para o Bitcoin. Na semana passada, mas antes disso, certo? Então, antes da semana passada, tivemos uma série de movimentos que pareciam ser bastante positivos para o Bitcoin. E então, a incerteza começou a se infiltrar nos mercados devido às tarifas, aos indicadores econômicos mistos, a inflação contínua e enraizada que está acima de 2%, e o Fed parou de reduzir as taxas. Assim, parece que estamos entrando em um período de estagflação, os mercados estão ficando nervosos. As ações da Mag 7 estão bem animadas e começam a ser vendidas. Tudo isso acontece enquanto há uma euforia com o Bitcoin após a eleição de Trump e a positividade que isso trará. A partir de então, o governo americano está se preparando para lidar com isso com uma regulamentação aprimorada e entender o que seria a regulamentação. Portanto, há um otimismo de que isso esteja parando e, em sua maior parte, está parando, mas ainda vejo caso disso. Portanto, isso está acontecendo. Mas então você tem esse tipo de rolagem no mercado em geral e o Bitcoin começou a se desviar e voltou a ficar abaixo de 100 mil. Esse grande nível mental. Não foi uma grande surpresa. Muitas vendas de OG após esse aumento para o recorde histórico de mais de 100 mil. E então, ele começou a se desviar, tornando-se mais suave e um pouco mais fraco. Assim chegamos ao anúncio da semana passada, que gerou muita expectativa. Você sabe, David Sachs tem sido um grande defensor, ele é considerado o César das criptomoedas, porém houve confusão quando mencionaram o estoque e a inclusão de outras moedas. Então, finalmente, na semana passada, recebemos o anúncio de que, por ordem executiva, Trump criou uma reserva estratégica de Bitcoin. Muito bem, ótimo. Isso é exatamente o que esperávamos com Bitcoiners, que pudéssemos, sabe, ok, temos uma reserva que é ótima para os Estados Unidos. Veja, eu gosto dos Estados Unidos, quero que os Estados Unidos sejam fortes. E acho que podemos fortalecer o balanço patrimonial dos Estados Unidos adicionando Bitcoin a ele. E você sabe, mesmo que não asseguremos títulos com ele. Outra coisa sobre a qual podemos falar um pouco, os títulos de Bitcoin, mas, você sabe, é um grande desenvolvimento. Agora, a lei foi aprovada e eles decidiram que não venderão qualquer Bitcoin que possuam em seu balanço. Nos últimos 10 anos, eles já venderam 200 mil Bitcoins devido a apreensões e atividades ilícitas ou ilegais. Contudo, ainda existem cerca de 200 mil que acreditam que os EUA possuem. Portanto, suspenderam a moratória de venda, optando por não vender. Isso é excelente. Entretanto, ao mesmo tempo, eles estão criando um estoque de ativos digitais, o que manterá outros ativos digitais que são, na minha opinião, não são realmente ativos digitais, mas mais como tokens. No entanto, Solanas, Ethereum e, sabe, XRPs são do mundo onde os EUA poderiam aprender e manter esses ativos, mas não os adicionariam. Ainda é uma área de arredondamento, eles não possuem muito disso. É aí que as pessoas ficam chateadas. Havia traders esperando anúncios de que os EUA comprariam uma certa quantidade de Bitcoin com essa moeda digital. Então, com essa reserva estratégica de Bitcoin, havia uma estipulação importante. A única maneira de comprá-la seria se fosse neutra em termos orçamentários. Significa que eles precisariam vender outra coisa em termos absolutos. Existem outras maneiras de realizar isso, mas para simplificar, eles teriam que vender algo do balanço patrimonial para adquirir a reserva. Poderia ser ouro, terras ou algum desses outros tokens,
ou talvez até mesmo queijo estratégico, petróleo ou qualquer outra coisa. E tudo isso sem realizar nenhuma dessas ações adicionais. Eles podem vender alguns dos outros tokens para comprar Bitcoin, especialmente porque são apenas um erro de arredondamento. Eventualmente espero que façam isso, mas não houve qualquer anúncio de que, ok, nós vamos comprar. Havia esperanças de usar, a lei do ouro e dizer que poderiam comprar Bitcoin com parte desse fundo de 200 bilhões de dólares, que poderiam usar talvez metade disso, talvez comprar 100 bilhões de dólares em Bitcoin. Mas isso não foi anunciado. Bem, talvez eles possam, assumir Cynthia, o plano do senador Lummis de comprar 200 bitcoins por ano, totalizando 1 milhão de bitcoins em 5 anos. Isso não fazia parte do plano, por isso as pessoas ficaram chateadas e o Bitcoin foi vendido com força. Assim, essa queda acabou sendo de cerca de 30% em relação aos máximos de todos os tempos ao longo de alguns dias. Trata-se de uma consolidação bastante significativa e eu diria saudável para todos os operadores que estavam nessa dinâmica de comprar o boato, vender. A notícia onde, com sorte, eles vão adquirir esse ativo e ele se valorizará rapidamente para eles, porque o governo entrará em cena e começará a comprar. E quando um governo faz compras, provavelmente não é muito sensível aos preços. Sim, o Bitcoin está enfrentando uma forte resistência nos 84 mil dólares, com oscilações de preço se tornando mais intensas no final de semana. Assim, a direção do Bitcoin permanece muito incerta. Enquanto isso, as notícias de uma reserva estratégica do Bitcoin sendo criada pelos Estados Unidos despertaram muito interesse, mostrando que instituições e governos estão se envolvendo mais com criptomoedas. Ao mesmo tempo, o ouro subiu para mais de 3 mil dólares a onça, destacando assim preocupações económicas. O meu nome é Rui Ludovino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias e não se esqueça de esmagar o botão de curtir, subscrever o canal e comentar. As notícias mais importantes irão chegar aqui todos os dias e de graça. Lembre-se, conhecimento é poder e estou aqui para capacitá-lo na sua jornada financeira. Até amanhã e tenham o resto de dia fantástico. Bons investimentos.